pessoal, tudo bem? Eu sou Lena Arcanjo, sou pedagoga, terapeuta, especialista em neurociência do desenvolvimento e trabalho com formação de educadores. E resolvi criar esse canal para a gente começar a conversar sobre criação dos nossos filhos, né? Sou mãe de 2 meninas e nesse projeto pessoal, eu venho tentando compreender a minha atuação enquanto pedagoga e a minha atuação enquanto mãe, tentando fazer um link e qual a melhor forma de tentar lidar com as nossas crianças, né? Tentando proporcionar a elas um desenvolvimento mais saudável. E aí a gente vai começar hoje conversando sobre o desenvolvimento emocional das nossas crianças, como lidar com isso. Eu criei esse canal agora recente e convido a vocês a curtirem, porque eu vou estar postando alguns vídeos relacionados à criação dos nossos filhos, algumas dicas, ferramentas que facilitam esse processo para educadores e pais. E é uma forma também da gente trocar algumas ideias. Então convido a vocês para curtirem e a gente começar aí um mundo de informações, de estudos e dicas sobre esse processo, né? Então o tema de hoje que a gente vai conversar é ensinando os nossos filhos a conhecer e lidar com suas emoções, né? Tentando facilitar para a criança o autocontrole, né? Facilitando o processo de desenvolvimento do autocontrole na criança. Como é que eu posso começar? Primeiro, você vai observar seu filho a partir de suas emoções, né? Começar a perceber como é que ele lida com cada emoção para você já formular a sua fala e sua mediação. Começar a perceber quais são as principais emoções que seu filho sente no dia a dia. E aí, a partir dessa observação, você vai fazer a mediação durante a situação, né? Durante a situação. Esperar acontecer algumas situações e emoções diferentes e começar a citar nomes para as emoções. Falar sobre a emoção que ele está sentindo naquele momento. Se é uma raiva, você vai falar, o nome desse sentimento é raiva. Por que a gente sente raiva? Quando acontece alguma coisa que a gente não gosta, quando a gente quer fazer alguma coisa e não é permitido, você vai começar a falar sobre aquela experiência da raiva. Por que ela acontece, quais são as sensações, como é que o nosso corpo fica, como é que o nosso comportamento fica. Vai começar a mostrar para a criança que sentimento é aquele. Por que isso é tão importante? Porque a criança, até os 3 anos de idade, o cérebro dela é totalmente emocional. A criança ela vai desenvolvendo ao longo dos anos o cérebro racional. E aí é importante que se faça esse link do cérebro racional, né, da parte mais racional do nosso cérebro, com a parte mais emocional. A criança ela ainda não consegue, muitas vezes, né, dependendo da idade, fazer esse link. Então ela se encontra presa dentro de suas emoções, muitas vezes sem saber como sair, muitas vezes sem entender que processo é aquele. E aí acaba frustrando, causando situações de incômodo tanto para a criança como para os pais. Então, uma dica é você começar a apresentar para crianças quais são as emoções que ela sente e por que ela sente, que ela vai começar a observar o porquê dessas sensações, o porquê que esses sentimentos chegam. E aí, aos poucos, ela vai começando a racionalizar os sentimentos dela, a racionalizar, encontrar justificativa para aqueles sentimentos e logo em seguida ela vai começar a formular estratégias para sair daquelas sensações, né, a partir da sua mediação. Então, quando acontecer alguma situação em que a criança esteja sentindo um sentimento que não está sendo agradável, fala sobre o que é aquele sentimento, quais são as características, mas que a gente pode sair daquela situação. E o que eu posso fazer para sair daquela situação? Uma dica no caso da raiva é a respiração, e aí você vai encontrando estratégias para lidar com cada sentimento do seu filho, né? E a forma com que cada criança lida, porque é muito particular. É muito particular de cada criança. Então é importante que a mãe ou o pai ou o educador observe as características dos sentimentos das crianças para poder facilitar o auxílio, né, de estratégias para ele lidar com aquelas emoções.
né? Já que a criança, geralmente ela tem uma dificuldade porque ela não sabe o que é aquilo que ela está sentindo, ela só sente e reage àquilo. E aí você auxiliando a criança a racionalizar esse sentimento, aos poucos ela vai começar a formular estratégias por ela mesma de encontrar como é que se sai dessa situação, né, desse sentimento. E aí isso vai desenvolvendo o autocontrole, né? E desenvolvendo o autocontrole facilita o processo de autoconhecimento, que é fundamental para uma saúde mental, né? Que é fundamental para a gente se desenvolver emocionalmente saudável.